Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos então hoje estudar a primeira parte do versículo 11 do capítulo 1 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: Avtalion dizia: Sábios, cuideis de vossas palavras, para que não mereçais serdes exilados, nem sejais exilados a um local de águas ruins. Meu comentário: esse é um texto um tanto poético, muito interessante. Há vários comentaristas trazendo diferentes interpretações sobre essa fala de Avtalion, mas todos eles concordam com uma questão. Esta fala se refere ao fato de que os sábios, aqueles que estavam recebendo a Torá através do sistema da corte mosaica que era transmitido de geração em geração, deviam tomar cuidado para que as suas palavras não trouxessem nenhum tipo de ambiguidade e que essa ambiguidade pudesse gerar falsos ensinamentos e conclusões que desviassem os discípulos da Torá. Além disso, havia também uma preocupação de que os sábios transmitissem as suas palavras para as pessoas corretas, porque mesmo quando se é claro nas palavras, transmiti-las para as pessoas incorretas pode por si só gerar desvios. Embora esse seja um conselho que é dado aos sábios da corte mosaica, nós podemos também aplicá-lo à nossa realidade e ao nosso dia a dia. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que dizemos. Primeiramente, entender que nós temos responsabilidade para com as nossas palavras. As nossas palavras não podem trazer ambiguidade. E se elas trouxerem algum problema de interpretação causado pela ambiguidade de expressão, isso é de nossa responsabilidade. Nós temos que ter muito cuidado. Portanto, procure medir as suas palavras e ter a certeza de que você se faz compreender. E uma coisa importante é entender que a Torá estimula o desenvolvimento do conhecimento e o desenvolvimento intelectual. Se você é uma pessoa que não gosta de ler, que não gosta de se desenvolver, que não gosta de procurar melhorar a sua maneira de se comunicar com o próximo, você está na fé errada, porque a Torá exige um autodesenvolvimento. O Eterno deseja isso de nós. Não há como crescer espiritualmente sem que o nosso intelecto acompanhe a nossa espiritualidade. O intelecto é condição necessária para a espiritualidade e comunicar-se bem é fundamental, principalmente se você deseja ser um instrumento nas mãos do Eterno para levar conhecimento sobre ele para outras pessoas. Comunicar-se com clareza é fundamental. Isso não significa que você precisa ser um exímio comunicador, que você precisa se comunicar tão bem quanto um locutor de rádio ou quanto um professor. Mas ter clareza na forma de se expressar é fundamental. E se alguém entende equivocadamente por conta de você não se expressar bem, a responsabilidade é sua. A segunda parte também das recomendações que nós podemos trazer para as nossas vidas está no fato de que nós temos que ter em mente para quem nós dirigimos as nossas palavras. Nem tudo pode ser dito da mesma forma para as mesmas pessoas. Há coisas que nós não podemos dizer para algumas pessoas. Há coisas que, para serem ditas para outras pessoas, precisam ser ditas da forma correta. E devemos estar sempre atentos e alertas para não cairmos vítima daquelas pessoas que procuram o menor sinal de ambiguidade nas nossas palavras, mesmo quando não há, para distorcerem aquilo que nós dizemos. Seja com a intenção de nos prejudicar, seja com a intenção de fazer alguma coisa equivocada, seja com a intenção de fazer o que dá na telha com relação aos caminhos do Eterno. Tome muito cuidado com isso. É claro que você não é responsável pelo pecado do outro. Se o outro
resolve agir de má fé para com algo que você disse, é evidente que a responsabilidade é do outro. Porém, você não pode ser leviano com as suas palavras. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você diz. Você tem que tomar muito cuidado também de entender que as nossas palavras não são vazias, não são vãs. Elas têm um conteúdo e a gente precisa também honrar com aquilo que a gente diz. A gente precisa demonstrar para as pessoas que aquilo que a gente fala é vivido, é cumprido e a gente não joga palavras fora, nos dirigindo ao público errado, nos dirigindo às pessoas de maneira genérica, de maneira ambígua, de maneira vazia. Temos que ter responsabilidade com o nosso discurso. Caso contrário, quem sofre a consequência somos nós mesmos. O exílio, no caso dos sábios judeus, era algo absolutamente real, tanto que aconteceu. E um dos motivos foi justamente a desvirtuação dos ensinamentos da Torá. Mas também no nosso dia a dia, nós temos que tomar cuidado para que nós não vivamos as consequências negativas de uma leviandade com as nossas palavras. Na dúvida, não pense duas vezes. Na dúvida, se cale. Evite falar algo que possa trazer consequências negativas sobre a sua vida. Esse ensinamento que o Eterno permitiu que tivéssemos através dos nossos sábios não tem por objetivo transmitir uma mensagem de que o Eterno seja um tirano, mas sim de que ele está extremamente preocupado conosco e não quer que nós soframos as consequências de uma falta de atenção com algo tão importante e tão delicado. Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.